Pois é, pessoal, a imprensa americana que a gente vê aí que fica claro, né, como ela influi na política, não só americana, como a mídia brasileira também envolve. Quando ela quer derrubar Dilma, ela vai, age e dá o relatório. Tal deputado é a favor do impeachment, tal deputado é contra, pressione seu deputado. Isso aconteceu aqui no impeachment. Quando ele quer derrubar o Bolsonaro, faz o mesmo. Quando ele quer derrubar o Lula, faz o mesmo. Ou seja, é o sexto poder. O quinto ou sexto poder é a mídia. Hoje em dia, com os big techs, ainda mais ainda. Elas é que influem em tudo na política. Tudo que viraliza, vira polêmica, acaba mexendo até em votações do Congresso. Pode ver que a repercussão que dá na mídia acaba fazendo até um presidente poderoso do Congresso recuar. Então a mídia ela envolve muito, por lado que ela pende, envolve muito. Mas estaria o Joe Biden aí numa encruzilhada, no fim da linha? Ou ele ainda tem chance? Pelo mapa astrológico dele e o do Trump, como eu já fiz a análise do Trump ontem, os astrólogos americanos estão dando como certa a vitória do Trump. Só que eu não aposto nisso. Muitos apostaram na reeleição do Trump e do Bolsonaro e não aconteceu, usando as mesmas táticas. Até porque, como eu disse, Júpiter ele é benéfico, mas nem tanto. Às vezes ele traz justiça e punições também. Não é só Saturno que traz o karma, Júpiter também traz. Se ele é justo e você deve alguma coisa, ele traz algum julgamento para o seu caminho. E ele está favorecendo o Donald Trump na casa 10 e atuando pelo nó do norte do Donald Trump, mas está favorecendo o Biden pela casa 7 e vai começar a favorecer mais ainda, trazendo aliados poderosos que podem manter ainda a candidatura dele e os democratas no jogo político. Ele está com Urano na casa 6, um retorno de Urano, e isso está dando seus problemas aí de memória. Inclusive o The Economist aí publicou uma capa de uma cadeirinha, um andador de idoso, chamando ele de senil. Então, a mídia lá quer que ele renuncie, os democratas coloquem uma outra pessoa, que na verdade é uma vergonha um partido que nem o democrata não ter uma pessoa jovem, com ideias jovens, um partido tão poderoso, enfrentando problemas com a Rússia, com a China, com a Coreia, e ter uma pessoa que mal consegue ficar em pé ou articular um raciocínio direito. E da mesma forma os republicanos, com o passado do Trump, com a tentativa de golpe que ele deu no Capitólio, com todos os erros que ele cometeu durante a pandemia, e ainda não ter ninguém no Republicanos para colocar no lugar uma pessoa mais jovem, com ideias mais jovens. O problema do clima, do aquecimento global, das guerras, da crise econômica, da tecnologia, desafios energéticos, e você ter dois velhos concorrendo à presidência. Mas voltando ao Joe Biden, o mapa dele aí mostra essas dificuldades, a oposição de Netuno que aconteceu e o retorno de Urano, Marte agora na casa 6, debilitando aí os problemas de saúde, infecção, como ele estava gripado no dia do debate, se deu mal, não tão mal como a mídia diz, porque ele respondeu todas as questões, mesmo tendo problema no raciocínio, mas o Donald Trump mentiu o tempo todo. Mas ficou claro que para a mídia não interessa se mentiu ou não. Eles querem que mostre uma articulação, caras e bocas e mostre cinismo. É isso que a mídia defende. Até porque eles querem descartar os democratas, seja por isso ou por aquilo. A esquerda latino-americana, inclusive aqui no Brasil, chama o Joe Biden de genocida, como se o Trump estivesse na presidência, ele iria agir diferente com os palestinos. Ele não iria. Inclusive, ele tentou mudar, ou mudou, a embaixada de Jerusalém, causando todo aquele rebuo. Ele é uma das pessoas que fez retornar essa rixa de palestinos e judeus. Inclusive, depois que ele matou o Soleimani lá no Iraque, foi que começou toda essa rusga aí com o Irã. E ele disse, foi o Biden que deu dinheiro, mas ele que teve o tempo todo instigando o conflito lá no Oriente, mudando embaixada, atiçando contra o povo do Irã. Então ele não é santo, cometeu muitos erros, mas a gente vê o jogo sujo que a mídia faz, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa. Para o lado que a mídia pende é um jogo baixo, muito baixo, que eles invertem a verdade, eles contam a verdade do jeito que eles querem, manipulam as mentiras e vão levando adiante porque eles defendem o interesse do mercado. Porque o mercado vê que vai ser melhor para eles. Se eles perdem de um lado, eles querem lucrar do outro. Eles nunca querem perder nada para o povo. O povo é que tem que perder para eles. É o que está acontecendo aqui com o jogo também do Banco Central com o Lula e o que está acontecendo aqui
da mídia fazendo o jogo sujo do mercado. Mas como o assunto aqui é o Biden, para não ficar o vídeo muito longo, o Joe Biden chegou ao final de linha? Eu creio que não. Ele tem aí um signo de vencedor, tanto que chegou à presidência do país mais poderoso do mundo, tem uma carreira política brilhante, o ascendente aí em Sagitário, e tem a força aí de Júpiter. E Júpiter está na casa 7, então ele ainda tem poder de reação. Além disso, ele tem Júpiter, Natal, e Plutão e Lilith na casa 8. Então ele tem um poder de transformação e de superação muito grande. Eu imagino que ele não vai desistir, que a família não vai deixar ele desistir, ele não lutou tanto para chegar até aqui, e eu acho que ele tem condição de fazer um segundo mandato, até porque não é um presidente que decide sozinho. É o Estado americano, tem os seus assessores, tem os ministros e assim por diante. Mas, se ele desistir, colocando outra pessoa, os democratas teriam, com o apoio dele, a condição de derrotar o Trump? Eu creio que teria. Estão dando a vitória do Trump como certa, mas ele tem uma rejeição muito grande, ainda vai cometer erros e vai passar uma quadratura de Urano no mapa do Trump. Plutão agindo na casa 6 vai debilitar ele um pouco a saúde. E falam da idade do Trump como se ele fosse um garotão, um meninão. Ele só é 3 anos mais novo do que o Biden, ou seja, é velho, tão velho igual o Biden. Uma pessoa apenas 3 anos mais novo, além de ser mais gordo, apesar que ele diz que pratica esporte, como o Biden brincou com ele que ele está acima do peso, ele pode ter problema a qualquer momento. Não é praticar esporte que significa que você é um garotão, que você está tão mais jovem assim. Então, daqui até a votação, ele vai ter problemas ainda e vai ter problemas, inclusive, com as suas falas, porque quem fala demais, pensa de menos. É o que a filosofia popular diz. Então, nem sempre ser incisivo nos debates resolve tudo. Ele vai ter problemas ainda. Mesmo ele tendo vitórias como ele teve na justiça, ganhou aí uma imunidade. E engraçado é que os conservadores que falam tanto de impunidade, que bandido bom é bandido morto, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se calaram. Nenhuma crítica à Suprema Corte Americana. Só critica quando é a favor de algum pobre ou a favor da esquerda. Agora, se for da direita, aí está tudo certo. Os meios são justificados pelos fins de alguma decisão da justiça. Só critica a justiça se for contra a direita. Agora, se for a favor da direita, eles ficam quietinhos, caladinhos, ou seja, são hipócritas. E o Joe Biden ele não está morto, ele está numa encruzilhada, vai depender das decisões dele, da recuperação dele, que realmente está num momento difícil para a saúde, mas ele tem uma força espiritual maior do que a do Trump e tem uma proteção política muito grande também, apoios muito importantes e está com o poder na mão. Então vai depender da decisão dele, do que ele vai tomar nas próximas semanas. E mesmo que ele escolha alguém para representar os democratas no lugar dele, a Michelle Obama vem sendo cogitada, e tem outros nomes aí que o partido pode colocar. O Trump está com dificuldade com o público feminino, tanto nas projeções, a gente vê que Vênus é um ponto fraco no mapa do Donald Trump, então o público feminino é muito poderoso nos Estados Unidos. Um outro problema é a questão do eleitorado, se vai votar ou não, porque lá não é obrigatório, mas isso envolve para os dois lados. Como eu disse, as pesquisas não mostrou oscilação muito grande, mudança de opinião, quem está de um lado democrata, quem está do lado do republicano, não mudou muito não. Então vamos ver como vai se comportar daqui até a votação os dois candidatos, especialmente o Joe Biden, pela questão da debilidade física, debilidade mental. Mas ele ainda tem poder ainda para concorrer e os democratas ainda têm muita chance de ganhar, não estão fora do jogo não. Mesmo com o Joe Biden, se mexer as cartas certas, se tiver alguma mudança na guerra de Israel contra os palestinos e mudança na guerra lá da Ucrânia, mudar a popularidade, diminuir a inflação nos Estados Unidos, ou seja, ainda tem coisas que vão acontecer daqui para a votação que pode manter o Joe Biden no jogo. Mesmo que coloque um sucessor, eu acho que os democratas ainda têm chance de continuar no poder. O mapa não mostra ainda uma coisa definitiva para o Donald Trump, até porque ele também tem problemas. Está bem favorecido, como os astrólogos americanos estão vendo, sim. Júpiter está dando muita força para o poder do Donald Trump, mas ainda mantém Joe Biden no páreo. Se tomar as decisões certas, ele ainda pode
continuar na Casa Branca por mais 4 anos.